Bom dia a todos. Hoje, nossa aula de exercícios, né, sobre o tópico cisalhamento por cargas transversais. Então, né, vamos proceder da mesma forma que a gente sempre faz nas aulas de exercício. Vou colocar aqui a questão, né, aí vou dar um tempo para vocês resolverem e depois a gente resolve, tá certo? E, de novo, peço, né, para todo mundo realmente tentar fazer para ver onde é que ainda tem dúvidas, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu colocar a questão aqui no quadro, já a primeira questão muito simples, né? Detalhe só que é em unidades inglesas aí, mas que a gente já está acostumado a trabalhar também, né? Unidade de força e libra-força, a unidade de comprimento está tudo em polegada, e a gente sabe que libra-força por polegada, o resultado da tensão, por polegada quadrada, né? O resultado da tensão sai em PSI, tá certo? Quando eu coloco aqui, né, 3 kg, é a mesma coisa que 10 a terceira libra-força, tá certo? Então, aqui, pessoal, um exercício bem simples, só para a gente dar uma praticada, né? Como calcular aquele momento estático, né? O momento de primeira ordem, tá certo? E o comportamento, né, dessa tensão de cisalhamento aí, né, nos diferentes pontos. Eu estou pedindo aí o cisalhamento, né, no ponto P, ou seja, nessa altura aqui do ponto P, né, e a máxima tensão de cisalhamento que atua nessa viga aí, tá certo? Que está submetida a esse esforço cortante. Então, vamos lá, pessoal. Tentando fazer aí, por favor. Bom, vamos lá. Vamos resolver aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Pessoal, vamos lá, né? Uma questão aqui bem simples mesmo. Todo mundo enxergando aí? Sim, professor. Bom, temos essa viga aqui, né? O comprimento dela não interessa, né? A gente está admitindo aqui que ela sofre um esforço transversal constante aí, tá certo? Em qualquer seção, então, vai ter esse esforço aqui de 3 kg, que é 3, né, vezes 10 a terceira libra-força. E ela tem essa área de seção transversal, pessoal, tá certo? Então, olha só, estou pedindo a tensão de cisalhamento, né, nessa altura aqui do ponto P, não vai ser só no ponto P, né, mas vai atuar em toda essa linha aqui, tá certo? Na altura que ele está. E a máxima tensão. A máxima tensão de cisalhamento vai ser onde, pessoal? Centroide, professor. Centroide, beleza. Qual é a equação geral para calcular a tensão de cisalhamento em qualquer ponto? VQ sobre IT, né? V, o esforço cortante, o esforço transversal atuando na seção. Q, né? O momento estático, o momento de primeira ordem, que vai depender, né, do ponto onde eu estou fazendo a análise, tá certo? O I, né, o momento de inércia da seção, aí é da seção completa, normal, tá certo? Então, aqui, ó, seria, né, uma seção retangular, então seria 4 vezes 5 ao cubo sobre 12, né, o momento de inércia dessa seção. Agora, uma pergunta, pessoal, se o meu esforço fosse nesse sentido aqui, ó, nessa direção aqui, ó, na direção horizontal, mudaria alguma coisa no cálculo do momento de inércia? A base e a altura. Perfeito. Né? Então, atentar para isso. Né? Na hora de calcular o momento de inércia, pessoal, não vamos confundir isso. Né? A base, né, que a gente vai usar vai ser a dimensão perpendicular ao esforço. Sempre assim. Tá certo? E a altura, né, vai ser paralela ao esforço. Né? Então, se eu aplicasse o esforço no sentido horizontal, na direção horizontal, perdão, né, a minha base seria assim. Né? Ok. E T, né, pessoal? T é a largura, né, da seção onde eu estou analisando. Né? Isso aqui, né, é uma seção retangular, tá certo? Então,
toda uniforme, então não tem diferenças aqui, né? E aí, essa largura também, pessoal, atentar, né? Vai ser a direção, novamente, né? Perpendicular ao esforço aplicado. Tá certo? Direção perpendicular ao esforço aplicado. Então, de novo, né? Sendo nessa direção, a minha largura que eu vou usar é 4. Se eu aplicasse o esforço na horizontal, a largura que eu iria usar aqui, T, seria 5. Então, só atenção para isso daí. Então, olha só. Vamos começar pelo ponto P. Né? No ponto P, então, ó, o V é o mesmo, né? O esforço é o mesmo em qualquer ponto. Aí eu tenho o Q em relação ao ponto P sobre I vezes T. Né? Então, vamos substituindo esses valores aqui, pessoal. Vamos calcular, né? Se permitam aqui. Vamos calcular separadamente, então, ó, o que vai mudar para o ponto de máxima, né, pessoal? E para o ponto P vai ser o momento estático. Só. Os outros termos vão se manter, porque ó, a largura é a mesma ao longo de toda a altura da seção, né? O momento de inércia, obviamente, o mesmo, né? E o esforço também é o mesmo. Então, o que eu vou calcular aqui ó, vai ser o momento estático, né, para o ponto de máxima, que vocês já me disseram aí, é no centroide, é mesmo, e no ponto P. Então, vamos lá, pessoal, como é que a gente calcula momento estático, né, em relação a um determinado ponto? Né? A gente pega a área acima ou abaixo desse ponto. Eu vou pegar aqui a área acima, ó. Então, deixa eu... Aqui. Vou pegar ó, essa áreazinha aqui, tá certo? Acima, tá? Então, essa área, pessoal, ela vale quanto? Ó? 4, né? Vezes 2, que é a altura, tá certo? Essa é a área, vezes o y barra linha, pessoal. O que é o y barra linha? É a distância, né? Do centroide da área que eu escolhi, tá certo? Até o centroide da seção. O centroide da seção, né, pessoal, fica a 2,5 aqui da base, tá certo? Então, ó, a metade dessa altura aqui, ó, até o ponto P, né, é 1. E até aqui, ó, já que até daqui até aqui é 2, então até o centroide, ó, essa distânciazinha aqui é meio. Então, qual é o y barra linha dessa área aqui, pessoal? Desse ponto aqui? 1,5, né? 1,5, perfeito. 1,5. Então, ó, calculando aqui, 8 vezes 1,5 vai dar 12 polegadas ao cubo. Tudo bem? Agora vamos calcular, pessoal, o momento estático em relação ao ponto de máxima tensão, que é no centroide. Então, ó, agora a gente vai usar ó, esse ponto aqui, essa altura aqui, né? Aí a gente pode escolher... perdão, é meio torto aqui. Aí a gente pode, de novo, né, escolher a área de cima ou a área de baixo. Vou escolher agora aqui, só para não poluir muito, essa área de baixo, dá no mesmo. Então, vamos lá. Quanto é a área aqui, pessoal? Largura é a mesma, né? 4 vezes... Aí, essa altura é 2,5. Vezes o y barra linha, pessoal. Né? Então, ó, eu vou pegar a distância desse ponto aqui, tá certo? Que é a metade da altura, que é quanto? 1,25. 1,25, né? Até aqui o centroide. Qual é essa distância, pessoal? Daqui para cá, mesma coisa, né? 1,25. Então, 1,25, isso aqui vai dar 12,5. Né? Ó, isso aqui 10, né? 4 vezes 2,5, vezes 1,25, 12,5. Então, percebam, né, pessoal? O momento estático, lá no ponto de máxima, realmente tem que ser maior do que do ponto P, né? Já que lá a tensão é máxima e só o que muda aqui na tensão é o momento estático, para essa seção aqui retangular. Então, agora é só jogar na fórmula, né, pessoal? Então, aqui, ó,
no ponto P, 3 vezes 10 a terceira, né? Libra a força, né? Vezes o Q, que é 12 polegadas ao cubo, sobre o I. Aí deixa eu até fazer aqui do lado, tá certo? O I eu esqueci de fazer, né? Base, então, aqui é 4 vezes a altura ao cubo sobre 12. Isso daqui, eu já fiz aqui, deu 41,667 polegadas a 4. Tá? Então, 41,667 polegadas a quarta, vezes a largura, que é 4. Então, olha só, eu vou cortar isso aqui com isso daqui, então aqui vai ficar, ó, aqui embaixo vai ficar polegada vezes polegada, polegada ao quadrado, e aqui em cima libra a força. O resultado que sair aqui, pessoal, já vai ser em PSI, tá certo? Vocês podem fazer essa conta aí, vai dar 216 PSI. Tá? E no máximo, no ponto de máxima, tá certo, pessoal? É tudo igual, só vai mudar esse 12,5 aqui, tá certo? Então a gente pode até fazer uma relação aí, né? 12,5 sobre 12 dá o quê? 1,042, né? E aí, multiplicando 1,042, né, que é a relação 12,5 por 12, por 216, você multiplicando isso, você vai ver que o valor máximo aqui é do 225. Opa, é assim, ok? Porque assim, né, só o que muda é o 12, vai mudar para 12,5 aqui, o resto é tudo mesmo, né? Pessoal, isso aqui é uma seção retangular, né? A gente tem, né, uma equaçãozinha até direta, né, para tensão máxima em seção retangular, que é 3 sobre 2 VA. Se a gente fizer isso aqui, ó, 1,5 vezes 3 vezes 10 a terceira, libra a força, pela área, que é, né, aí a área da seção toda também. Então, aqui a área é 20 polegadas ao quadrado. A gente fazendo essa conta aqui, ó, vai dar 4,5, tá certo? Vezes 10 a terceira, né? Dividido por 20, né? Então, a gente já vê aí, né? 4,5 vezes 10 a terceira, então, 425 também. 4.500, né? 4.500 dividido por 20, 225, como teria que dar. Tá certo? Mas, pessoal, de novo, eu vou insistir, eu prefiro que vocês resolvam, né, pela equação geral, para não confundirem, né, e usar essa equação quando não pode. Tá? E eu já vi muita gente fazendo isso. Então, se você usar a equação geral, calcular o momento estático bonitinho, né, vai ser muito difícil você errar. Agora sim, né, aquele negócio, você pode testar também as duas e ver que o resultado bate, aí você fica até com mais segurança. Dúvidas aqui, pessoal? Não percebam, né? Esse 1,5 aqui não serve para nada, na verdade. Aquele 1,25, ele é de onde mesmo do momento estático? Ah, tá. É a distância, ó. Que olha só, no centroide, então, esse aqui é o meu ponto de referência, né? Essa é a minha altura de referência. Então, escolho a área abaixo ou acima. Escolhi a área abaixo. Então, a área abaixo aqui do centroide, né, é 4 vezes 2,5. Tá certo? Essa altura não é 2,5, não é metade dessa altura aqui? Sim. Certo? Então, e aí, onde é o centroide dessa área? Bem aqui, no meio da altura dela. Tá certo? Dessa área aqui, ó. Né, abaixo do centroide. Então, é bem no meio aqui da altura. Então, a distância, né, desse centroide dessa área até o centroide da seção toda, é assim que eu calculo meu y barra linha, né, é 1,5. Ah, entendi. É que a área
a área de 2,5, o centroide de 2,5, né? É o centroide, é a distância, né, do centroide dessa área até o centroide daqui, da figura toda. O centroide da figura toda é bem aqui no meio. Sim. Né? Então, ele fica a 2,5 da base. O centroide dessa figura aqui fica a 1,25 da base. Então, a distância para os dois é essa diferença. Entendi, obrigada. Beleza. Vamos lá, vamos para a segunda, pessoal. Deixa eu botar para apresentar de novo. Bom, nessa segunda, de novo, a gente usa vai usar aquele conceito do fluxo de cisalhamento. Eu vou dar alguns detalhes aqui na hora de resolver essa questão, tá certo? Mas vou querer que vocês tentem resolver aí para ver, né, se vocês percebem as dimensões envolvidas, né, as direções onde ocorre realmente esse fluxo de cisalhamento, como isso se dá, tá certo? Para perfis aí de paredes finas, que é o que se enquadra aqui. Então, de novo, ó, temos aí, né, uma viga composta por 4 tábuas pregadas, tá certo? Então, se os pregos estiverem de ambos os lados da viga, né, e em cima e embaixo, tá certo? E cada um puder resistir a um cisalhamento de 3 kN, então aí eu já dei a força transversal que pode atuar nesses pregos, tá certo? Então, claro, já mesclei aí, né, a resistência dele com a área de seção transversal dele e com algum fator que eu quis considerar. Então, eu já coloquei aí o limite dele, né, como força. Facilitei já um pouco, né? Determine a carga máxima P que pode ser aplicada à extremidade da viga. Então, perceba, né? A primeira coisa aqui, obviamente, né, eu não tenho só um esforço cortante, igual é nessa questão, né? Eu vou ter aí que traçar o diagrama de esforço cortante nessa viga e ver onde ocorre, né, o esforço cortante máximo. Né? Que aí fica bem fácil da gente enxergar aqui. Né? E aí, para esse esforço cortante máximo, que também óbvio, vai ser função de P, né? A gente vai calcular o fluxo de cisalhamento, né? E aí a gente tem, né, que a distância entre os pregos é de 100, tá certo? 100 milímetros. Então, calculando o fluxo de cisalhamento, né, e tendo essa distância aí de 100 milímetros, eu multiplico o fluxo de cisalhamento em cada lado, tá certo? Aí eu posso usar como referência essa tábua de baixo ou a de cima. Então, o fluxo de cisalhamento em cada lado, vezes 100 milímetros, tá certo, pessoal? Eu igualo a esse limite aqui. Então, para a gente resolver a questão, é assim, tá certo? Então, vamos lá, eu quero ver como é que vocês desenvolvem essa questão e para ver se bate, né, com o que realmente tem que ser feito. E aí, né, quem, né, se equivocou em algum ponto também fica mais fácil, eu acho, de entender quando a gente explicar aqui. Então, vamos lá, todo mundo fazendo, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Tive um pequeno acidente aqui com o pincel, espero que esteja funcionando aí do preto. Parar de apresentar aqui. Então, olha só, pessoal. A primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui, né? Como é que funciona esse fluxo de cisalhamento, né, em perfis de paredes finas? Ele funciona literalmente como um fluxo. Então, imagine aí, né, um líquido que deveria fluir, né, dentro dessa parede aqui. Tá certo? Olha só. Uma direção a gente conhece, tá certo? A gente sabe, né, que se o esforço cortante é para baixo, então aqui, ó, no que a gente chama, né, de alma, tá certo? Nessa direção aqui, ó, do carregamento, então é claro que o fluxo vai correr, né, no sentido do carregamento. Não tenha dúvida disso. Aqui eu fiz só de um lado, né? Mas aqui do outro lado, ó, eu tenho esse mesmo comportamento aqui. E para isso realmente seguir um fluxo, né, e a gente não ter
correntes aqui, o que tem que acontecer, né? Aqui, em cima, né? Tem esse comportamento, ou seja, ele abrindo aqui, né? Então, vocês imaginam, né? A gente despejando algo aqui, então ele vai abrir aqui, né? E aí vai correr para cá e depois vai fazer isso aqui, né? Ele vai fechar aqui embaixo, tá certo? Então, vai ser esse mesmo comportamento aqui, só que no sentido oposto, o fluxo de cisalhamento. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que vai acontecer, né? Aí, olha só, aqui, né, nas abas, né, inferior e superior, o que acontece? Eu tenho um comportamento, ó, do meu fluxo, que ele sai de um valor nulo, tá certo? Aqui no meio, e ele vai crescendo, ó, linearmente, até chegar, né, aqui, ó, na junção, tá certo? Na junção aqui, né, da aba com a alma, tá certo? É justamente onde está o prego, tá certo? E aí o que acontece, né? Então, ele segue esse comportamento aqui, aí aqui, ó, ele vai descer, né? Vai descer aqui, ó, a princípio com o mesmo valor que ele chegou, claro, né? E ele vai aumentando, né, pessoal? Porque a gente sabe que, né, ao longo da altura, né, na direção do carregamento, como é que varia, né, a minha tensão? Varia parabolicamente. Então, o fluxo também, tá certo? Então, ó, o fluxo aqui, ó, ao longo da altura, ele vai crescendo, chega no máximo aqui quando ele passa no centroide, depois vai diminuindo, tá certo? E aí, então, entendido isso, né, como funciona esse fluxo, né, eu represento aqui do lado, ó, como é que ficaria na junção, né? Onde estão os pregos, né? Eu estou desenhando, então, ó, esse pedacinho aqui, né? Mas ele entrando também, né? Então, eu estou pegando, né, ao longo do comprimento, onde estão os pregos, né? Então, eu tenho prego aqui, mais 100 milímetros eu tenho outro, tá certo? E aí, pessoal, percebam, né? Para um determinado trecho, onde o meu esforço cortante é máximo, tá certo? Quando chega aqui, ó, o meu fluxo, né, tem esse valor, e aí ele vai ter esse mesmo valor ao longo de todo, né, esse comprimento onde o esforço cortante é máximo. Tá certo? Então, ao longo aqui, ó, desse trecho onde o esforço cortante, né, é constante, né, eu tenho um valor de fluxo de cisalhamento constante aqui, ó, entre os pregos. Tá? Ok. Pessoal, agora vamos desenhar aqui a viga de lado, né? Que é como ela está aí no problema. Então, aqui eu tenho isso, né? E aí eu teria aqui, né? Na verdade, aqui eu não consigo enxergar, só fazer seria eu fazer os pregos aqui, né? Mas, por enquanto, não está me interessando isso. Eu quero calcular os esforços. Aqui eu tenho um engate. Então, eu tenho aqui um AY. O AX eu não tenho, né? É igual a zero, não tem esforços horizontais. Então, daqui até o meio, 2 metros, eu tenho uma força de 3 quilonewtons. E aqui, mais 2 metros, eu tenho uma força P aqui na ponta. Tá certo? Pessoal, quanto é que vale, né, a minha reação aqui no engate? Vai ser a soma dessas duas forças, né? P mais 3. P mais 3 quilonewtons. Perfeito. Então, vamos lá. Se a gente for analisar o esforço cortante aqui, né, nessa viga, como é que ele se comporta? Nesse trecho aqui, ó, entre A e aqui eu vou chamar de B, né, o valor dele, né, é P mais 3. E nesse trecho aqui, pessoal, quanto é que ele vale? Entre B e C. Vale P. Né? Se a gente analisar, ó, da direita para a esquerda, fica muito claro que vale P.
Então, o trecho de máximo esforço cortante é o trecho AB, né? E esse aqui é o meu máximo esforço cortante. Então, é nesse trecho que eu vou analisar, né? Por quê? Ele, cumprindo o critério para o trecho de máxima, vai estar cumprindo até com mais folga para o outro trecho que tem um esforço cortante menor. Tá bom? Então, olha só, né? Percebam aqui, pessoal. Eu vou calcular, ó, o meu fluxo de cisalhamento aqui. Tá certo? Qual é a área, pessoal, que eu tenho como referência? Bom, primeiro, né, a equação do fluxo é VQ sobre I. Tá certo? O momento de inércia, né, da seção, perceba, é uma seção vazada, então eu posso fazer, né, o retângulo de fora menos o retângulo de dentro. Eu fiz até meio... aqui é porque ela tem uma altura menor, né? Ficou meio distorcida aqui em relação ao desenho, mas a ideia é essa, tá certo, pessoal? Então, imagina, né, que isso aqui é um pouquinho mais achatado, né? Fiz uma seção aí quase quadrada, mas o comportamento do fluxo é o que importa, é isso daqui. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Né? O retângulo de fora, ele tem uma base de 250, 310 vezes uma altura de 150 ao cubo sobre 12, menos, né? Aí o retângulo de dentro tem 250 de base vezes 90, né? 90 ao cubo sobre 12. Isso daqui vai me dar um momento de inércia de quanto, pessoal? Aqui no meu deu 72 vezes 10 a sexta, aproximando, né? Milímetros a 4. Depois vocês batam aí, tá certo? Agora, então, aqui, ó, o V, qual que eu vou usar? Vou usar o V máximo, obviamente. Né? E agora o Q? Né, pessoal? Olha só, o que eu vou usar aqui, percebam, né? É o Q em relação a essa área aqui. Não é essa área, pessoal, ó, que vai ter um momento estático em relação ao centroide, que vai fazer essa junção aqui cisalhar, né? Quando eu puxo isso daqui, ó, isso daqui que vai, onde está atuando esse fluxo, que vai tender a fazer essa área cisalhar, tá certo? Onde tem a junção. Então, o que aqui, então, vamos lá, vamos desenvolvendo aqui. Então, a força, né, é P mais 3 kN sobre 12, P mais 3 kN vezes. Aí o que agora aqui, pessoal? Então, ó, eu vou usar essa área aqui. Tá? Se eu estou calculando, ó, o fluxo de cisalhamento total, né, pessoal, né, ao longo de toda essa largura aqui, ó, para toda essa área, tá certo? Então, saibam, né, que esse fluxo que eu estou calculando, se eu usar toda essa área aqui, está indo metade para cá e metade para cá. Posso fazer diferente também, né? Posso usar só metade dessa largura aqui. Mas vamos lá, vamos usar a largura completa, né? E depois esse fluxo, na hora de fazer o cálculo da força, a gente vai dividir por 2. Isso vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Ó. Quanto vale essa largura aqui? 250, né, pessoal? Então, a área disso aqui, ó, a área disso aqui é 250 vezes 30, né? Essa alturazinha aqui, essa espessura é 30. Isso, professor. 30 vezes um y barra linha, né? Que é a distância daqui até o centroide. Esse é o momento estático, né? Em relação a essa área aqui. Então, ó, é essa distância aqui. Então, a metade disso aqui, pessoal, vamos lá, ó, essa altura aqui de dentro é 90. Então, metade disso aqui é 45. Mais a metade dessa espessurazinha aqui, que é 15, então 60 aqui.
Tá certo? Isso aqui, no final das contas, vai dar milímetros ao cubo. A unidade do momento estático. Né? Sobre o I, que é 72 vezes 10 a sexta. Ok. Agora, olha só. O que eu tenho... Isso aqui, de novo, né? É o fluxo total aqui. Então, é a soma desses dois aqui, ó. Dos dois fluxos máximos aqui na junção. Tá certo? Então, ó, o que vai para cá, pessoal, o que vai para cá, né? Que vai atuar na junção onde está atuando o prego, vai ser Q sobre 2, né? Então, para cá vai Q sobre 2 e para lá também Q sobre 2. Tá certo? E aí, pessoal, esse fluxo, né? Que é Q sobre 2 aqui, ó, vezes a distância entre os pregos, tá certo? Que é, né, 100 milímetros, né? Delta X aí entre os pregos, né? É 100 milímetros, certo? Delta X entre os pregos, né? Vou botar até delta X aqui para literal por enquanto. Delta X. Isso aqui é igual à força que vai atuar no prego, então eu vou igualar, né, a força que cada prego resiste, que é 3 kN. Então, pessoal, olha só, eu jogo isso aqui no lugar de Q, tá certo? E aí vocês vão achar uma força aí, P máxima, tá certo? Que você pode aplicar de 6,6 kN, tá certo? Essa é a força que eu posso aplicar para eu não exceder a força máxima que cada prego suporta nesse trecho aqui, ó, onde o esforço cortante é máximo. Tá certo? Ok, pessoal? Então, né, a força máxima que vai atuar aqui nesse trecho é 9,6. Né? No final das contas. Tudo bem, pessoal? Professor, Diga. na hora que o senhor foi calcular o momento estático, o Y barra, ele é... Barra linha. São barra linha. Y barra linha, ele é a diferença da área onde está ocorrendo o fluxo, né? Dessa altura aqui, né? Do centroide dessa área até o centroide da figura. Mas o senhor considerou a figura só a figura de dentro, não deveria ser a figura total? Mas assim, vamos lá. O centroide aqui, né, é aqui no meio. Tá certo? Então, quando eu falei do de dentro, foi porque a distância, o Y barra linha, ó, o Y barra linha que eu preciso lá, para calcular aqui, ó, isso aqui é o Y barra linha, né, esse 60. Né? Eu preciso dessa metade dessa espessura aqui, que é 15. Então, daqui até aqui é 15. Né? E aí eu preciso mais dessa distância aqui, ó, daqui até o centro. Por isso que eu usei o retângulo de dentro. Tudo bem? Poderia fazer diferente também. Poderia pegar, né, essa altura toda, que é 150, ou 75, perdão, né? Até aqui na superfície, e subtrair aqui, ó, de 15. Sim, entendi, professor. Eu que me confundi aqui. Tá bom? Ok, pessoal? Professor? Oi, diga. Você poderia explicar de novo porque o senhor multiplicou ele por delta x, que eu dei uma perdida ali. Claro. Porque é o seguinte, ó. Fluxo de cisalhamento, lembra? É força cortante, né? Por unidade de comprimento. Então, olha só. Então, aqui, ó, eu tenho um fluxo de cisalhamento atuando entre os pregos. Então, qual é a força resultante, né, que esse fluxo de cisalhamento provoca em cada prego? Se é força por unidade de comprimento, para eu chegar numa força, eu tenho que multiplicar por um comprimento, né? Faz sentido para você eu dizer que a força resultante, ó, deixa eu fazer até um pouco maior aqui. Então, ó, aqui do lado, né, na lateral, né, que é onde atua o fluxo, que vai me interessar, que é onde estão os pregos. Então, imagina, né? Imagina que aqui, ó, aqui e aqui eu tenho um prego. Tudo bem?
Aí aqui nesse meio eu tenho o meu fluxo de cisalhamento, esse Q sobre 2 aqui, né? Já que o que eu calculei aqui é o total que vai se dividir, né? Para essa área e para essa área. Então, ó, aqui eu tenho o fluxo atuando. Então, a resultante desse fluxo, olha só, pessoal. Por exemplo, nesse prego aqui, né? Vai ser o fluxo vezes essa distância aqui. Tudo bem? Certo, professor, entendi. Obrigado. Entendeu? Por isso que o senhor iguala também a tensão de cisalhante máxima que ele resiste, né? A força cisalhante máxima. Isso. Tá certo? Perfeito. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? E professor, no caso, Oi, diga. do ponto B ao ponto C, então eu poderia ter menos pregos, ou melhor dizendo, um espaço maior entre os pregos. Poderia, mas isso aí é difícil, né, da gente fazer, né? Mas poderia sim, e inclusive fazer esse cálculo para ver, né, a distância ótima que me faria economizar, né, e não exceder esse limite dos pregos. Com certeza, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para a próxima. Temos mais duas aqui. Então vamos lá. Ó. A viga mostrada aqui, tá certo? É feita de duas tábuas, né, coladas. Então aí eu tenho uma cola. Determinar a tensão de cisalhamento máxima que ocorrerá na junção entre as tábuas e a máxima absoluta na viga. Tá? Os apoios em B e C exercem somente reações verticais. Então, né, aqui eu tenho uma reação vertical e aqui também. Então, eu calculo essas reações. Aí, o que eu vou ter que fazer? Calcular onde eu tenho meu esforço cortante máximo, tá certo? E nessa seção onde eu tenho meu esforço cortante máximo, ou nesse trecho, né, eu fazer os meus cálculos de tensão de cisalhamento na junção, né, que é para eu saber, né, qual é a tensão de cisalhamento mínima, né, que a cola que eu vou usar aí pode resistir. Né, isso normalmente é informado aí pelo fabricante. E também, né, por efeitos para questões didáticas, e também para analisar a própria resistência da madeira, calcular a tensão de cisalhamento máxima que atua na seção. Tá? Então vamos lá, pessoal, esse daqui é tranquilo, vocês estão bem aptos para resolver aí. Tá? Eu vou já dar de brinde, inclusive, aqui, o Y barra, né, que já dá um start aí para vocês. Certo? O Y barra é 120 milímetros, tá certo, pessoal? Então, essa distância Y barra aí, tá, é 120 milímetros, né, da base até ali o centroide. E aí, para calcular, né, o momento de inércia, usar o teorema de eixos paralelos, tá certo? E aí vocês também já sabem como calcular o momento estático, né? Em relação ao centroide, que é onde ocorre a tensão máxima, e em relação à junção lá. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver essa daí. Então, olha só. Primeira coisa, né, é a gente entender o comportamento do esforço cortante ao longo dessa viga. Quem tinha um esforço aí distribuído, aqui eu já fiz o DCL, ó, só com o esforço representativo aqui, tá certo? Que seria quanto? Deixa eu lembrar lá, né? O esforço distribuído é 6,5 kN por metro, né? Então, a força representativa aqui, 6,5 vezes 4, que é o comprimento ao longo do qual ele está distribuído. Então, 26 kN. E aí é isso aqui que eu não quero vocês confundindo, né? Na hora de traçar o diagrama, né, não é isso aqui que eu uso o esforço distribuído. E eu sei, né, pessoal, que onde tem um esforço uniformemente distribuído, o comportamento do esforço cortante vai ser o quê? Linear, tá certo? Vai ser uma reta, né? Então, ele vem constante aqui, tá certo? E depois, ó, chega aqui, ele começa a se comportar como uma reta, e aqui, obviamente, o valor dele tem que ser igual ao valor da reação, tá certo? Da reação no ponto C. E fazendo o cálculo das reações, né, pessoal?
Aqui a gente tem um esforço representativo de 26, né? E as distâncias aqui, para cá 6 metros e para cá 2. Então, a proporção aqui entre um e outro, né? Dadas as distâncias relativas aqui, né? O AY tem que ser 1/3 de CY. E é o que a gente tem na proporção, e a soma das duas tem que dar 26. Não estamos mais nessa de calcular reação, então vamos avançando os detalhes novos, né, que a gente está trabalhando. Então, está aqui, ó, o diagrama. O meu esforço cortante máximo, né, em módulo é 19,5. Por enquanto, eu não estou preocupado muito com o sinal dessa tensão de cisalhamento, tá certo? Então, vamos usar só o módulo aí do esforço cortante, tá? E aí, agora, ó, né, eu quero a tensão de cisalhamento atuando na junta e no centroide, que eu já disse, inclusive, aqui, que é 120 milímetros. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O momento de inércia aí, eu já vou dar aqui também, tá certo? Tem que aplicar o teorema de eixo paralelo, depois vocês confiram aí. Deu 27 vezes 10 a sexta milímetros a 4. Então, depois, quem ainda não está afiado nisso, né, pratica e compara aí. Tá? Vamos lá. Aqui na junção primeiro, tá certo? Está chamando aí de ponto D, né? Nessa altura aqui, quanto é a tensão, né, de cisalhamento? Então, a tensão ali, ó, no ponto D, a equação, né? Eu vou usar o meu V máximo, porque eu vou calcular, né, a tensão na junção, mas na seção onde o esforço cortante é máximo, tá certo? Que é aqui no apoio C, vezes, né, Q em relação à junta D lá, sobre IT. Então, vamos lá, pessoal. O V é 19,5. Então, aqui, ó, estou calculando o módulo, tá? 19,5 vezes 10 a terceira, newtons, vezes. Aí, vamos lá. Vamos no QD aqui. Tá certo? Vamos lá. A área, pessoal, que vocês querem escolher. Vocês querem escolher a área de cima ou essa área de baixo? Tanto faz. É de cima. Então, vamos lá de cima. Tá? Então, essa área de cima aqui. Então, a área dela, ó, desse retângulozinho, né, é 150 vezes 30. E aí, o Y barra linha dela, em relação ao central, é daqui até aqui, essa distância aqui, ó. Que é quanto? Olha só, pessoal. Se até aqui é 120, então daqui até a superfície aqui, quanto é que vale? Até aqui, 30, 60. 45. 60 menos metade dessa espessura aqui, ó, vai dar 60, né? Isso. 60. Aí isso tudo aqui vai dar milímetros cúbicos. Né? Sobre... Não é 45? 45, pessoal. Eu acho que é 45. 45, perdão. Daqui para cá, 60, menos 15, 45. Obrigado. Né? E se analisar daqui, né? Daqui até aqui, ó, daria 30, mais metade dessa espessura, 45. O I, eu já tenho 27 vezes 10 a sexta, a sexta, milímetros a quarta, vezes a largura, pessoal. Qual é a largura que eu utilizo aqui na junta? Eu vou usar essa maior aqui ou essa menor aqui? 150, né? Não, senhor. Eu uso a menor. Porque, olha, para cá, aqui embaixo, perceba, ó, eu não tenho cisalhamento. Aqui é a superfície, né? Eu tenho aqui, ó. Então, o que me interessa é a tensão de cisalhamento que atua nessa junção. Então, é essa largura que eu uso, que é 30. Não vamos confundir isso aí. Tudo bem? Beleza. Aí, olha,
Isso daqui eu corto com isso, então aqui embaixo fica milímetros ao quadrado, e aqui em cima Newton, isso vai me dar em megapascal o resultado. Isso aqui está dando... Tá, não, esse aqui é o resultado, eu coloquei máximo, mas é da junta colar. Isso aqui é 4,88 megapascal. Então aí, ó, a minha cola vai precisar ter pelo menos isso daqui de resistência ao cisalhamento, certo? Senão não vai aguentar esse carregamento aí. E a tensão máxima, né, pessoal? Só o que vai mudar aqui de novo, ó, é o momento estático, que agora, ó, eu vou ter que calcular em relação ao centroide. Então, eu vou fazer aqui, ó, momento estático máximo, que é em relação ao centroide. E aí, pessoal, eu posso escolher a área acima ou a área abaixo. Aqui, qual é que eu vou escolher? Abaixo. Abaixo, né? Porque a área acima, ela é uma área composta. Então, se eu trabalhar só com essa área de baixo, é só um retângulo que eu uso, né? Mas, de novo, dá a mesma coisa e a gente até demonstrou aí no exemplo, né? Então, o momento estático máximo aqui, que é em relação ao centroide, vai dar 30 vezes, ó, aí essa altura aqui é 120, né? Vezes o quê? A distância, né? Do centroide dela para o centroide, que é 60, né? Metade dessa altura aqui. Isso aqui, pessoal, é 180 vezes 120, quanto é que dá? Façam aí, por favor. 21.600. Então, 21.600, 21,6 vezes 10 a terceira milímetros a 4. Bate? É, né? 21.600. Então, aqui, pessoal, ó, é só a gente substituir isso daqui. Ou, né? Vamos lá. Aqui, então, se eu fizer essa conta aqui, mas aqui dentro eu colocar 21,6 vezes 10 a terceira. Aqui eu não tenho esse resultado. Quanto é que vai dar? Vamos lá, façam aí, por favor. Quem está com a calculadora já aposta aí. 19,5 vezes 10 a terceira, vezes 21,5. Na verdade, ó, a gente vai poder até cortar, né? O 10 a terceira daqui com esse 10 a sexta aqui. Então, façam aí, por favor, pessoal. 19,5 vezes 21,6 dividido por 27 vezes 30. Quanto é que vai dar aí? 0,52. Que? Tá estranho isso aí, professor. Não, 0,52 não. 5,2. Não, 5,2 faz sentido. 5,2 megapascal. Pode até ser. Eu não tenho certeza, eu não tenho esse valor calculado aqui, infelizmente. Professor, o cálculo dá 0,52 megapascal mesmo. Então isso aqui está errado. Se você fizer 19,5, eu vou ter que fazer esse negócio aqui. Na minha calculadora deu 5,2, professor. Então veja aí quem é que está fazendo errado, mas vamos lá, vou conferir aqui. Primeiro o momento estático, vou ver se está certinho. 30 vezes 120 vezes 60. 21. Não, na verdade é aqui que está errado mesmo. Tá? Aqui, ó, é 216 mil, tá? Aqui é 216 mil. Refaça aí quem me informou antes. Não era 180 vezes 120, professor? Sim. Isso dá 21.600. Dá não. Eu acabei de fazer aqui. Dá 2,16 vezes 10 a quinta. Ou seja, ando duas casas, dá 216 vezes 10 a terceira. Passa aí. 180 vezes 120. Ih, rapaz, peraí. Não. Eu falei errado para você. Desculpe, é 1.800 vezes 120. Eu quis, né, atalhar aqui. Aí, realmente, então, eu pedi para você fazer a conta errada. Mas é essa conta completa aqui, olha. É 30 vezes 120 vezes 60. Aí eu comi um zero aqui, né? Multipliquei aqui fora e comi um zero aí. Eu peço desculpas, certo? Então, ó, essa conta aqui dá 216 mil. Tudo bem? Aí sim, né? Eu acho que dá esses 5,2 megapascal. Não é isso, pessoal? Tá certo? É isso. Agora tá certo. Então ficamos bem.
Ótimo. Vamos lá, pessoal, vamos para a última. Então, agora, ó, essa questão aí. A viga, né, AB, é feita de 3 pranchas coladas entre si, né, e está submetida em seu plano de simetria, né, ao carregamento mostrado aqui na figura. Tá certo? Então, isso aqui, ó, entenda, quando eu falo no plano de simetria, que o carregamento está bem aqui no meio, né? Que é claro, se eu aplico um carregamento, por exemplo, nas abas, nas pontas, né, eu tenho outros tipos de esforços também. Né? Pode ser torção, inclusive, e o cisalhamento muda muito, né? Quando eu tenho esses esforços, né, aplicados não no centroide, tá certo? Mas isso daí nem faz parte do nosso escopo aqui. Então, vamos lá. Na seção D, determine as tensões de cisalhamento nas juntas A e B, né? Ou seja, na junta aqui superior e inferior, né? A máxima tensão de cisalhamento e as máximas de tração e compressão. Aqui, né, eu já estou mesclando, né, para vocês também calcularem a tensão de flexão, mas a tensão de flexão, as tensões de flexão vocês calculam depois. Por enquanto, vamos nos ater às tensões de cisalhamento. Então, aqui nas duas juntas e no ponto de máxima, que eu já estou até dando também aqui, ó, o centroide, tá? Deixa eu informar logo para vocês aqui também, né, o momento de inércia, para a gente ser mais ágil, né? Se eu achar aqui, eu juro que eu falo. Tá. O momento de inércia deu... Opa, aqui... 8,63 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Coloquem aí. O momento de inércia dessa seção aí, né? Que não é Isso. 8,63 vezes 10 a sexta milímetros quadrados. Tá? Então, pronto. Agora vocês podem se dedicar aí só calcular, né, onde eu tenho meu esforço cortante máximo e ali calcular as tensões nos pontos que eu pedi aí. Quando for nas junções, vai ser tranquilo, né? Eu tenho aí uma área acima, uma área abaixo, uma área simples. Quando for no centroide, necessariamente vocês vão ter que trabalhar com uma área composta. Certo? Então, tenham cuidado com isso daí. Bom, pessoal, vamos lá. Para a gente não avançar muito no horário aí. Tá? Então, olha só. O cálculo valeu. O cálculo do esforço cortante nessa questão aí é ainda mais simples, né, do que nas outras que a gente já resolveu. Né? Aí eu tenho aquele tipo de carregamento, né, de flexão em 4 pontos, né, com simetria aí no carregamento. Então, cada apoio, né, dessa viga vai resistir a uma força daquela de 1,5. Então, 1,5. Então, quando vocês traçarem o esforço cortante, né, vocês vão ver que a gente vai ter valores de mais 1,5, aí ali entre as duas forças o esforço cortante vai ser 0, né, característica da flexão em 4 pontos. Ali eu vou ter flexão pura, né, em um momento constante, né, e depois ele passa um valor de menos 1,5. Então, em módulo, né, o esforço cortante máximo é 1,5, tá certo? E quanto seria o meu momento máximo aí, pessoal? Só para a gente já, se a gente fosse calcular, 1,5, né, vezes a distância até a primeira força, 0,4. Né, daria 0,6 megapascal. Mas ok. Depois eu vou só colocar os valores das tensões de flexão aí, de tração e compressão, tá certo? Aí vocês calculam. Vamos, por enquanto, só no cisalhamento aqui. Né? Então, vamos lá, pessoal. Quando eu vou calcular, ó, nessa junta aqui, superior, claro que é mais interessante para mim, né, usar só essa areazinha aqui. Então, ó,
a tensão de cisalhamento máxima na junta A, tá certo? Máxima na junta A, né? Vai ser V máximo vezes Q em relação a A sobre I T, né? Então, vamos lá. O V máximo aqui, 1,5, 10 à terceira, newtons. O que, pessoal? Vai ser ó, essa área aqui, que é 100 vezes 20, vezes, né? Aí, ó, é esse Y barra aqui, ó. Certo? Daqui até aqui. Então, olha só. Se até aqui, ó, é 68,3, né? E olha só, até aqui, pessoal, né? Vai dar quanto? Essa altura aqui, isso aqui é 20. Então, até aqui é 100. E mais metade aqui, 110. Então, é 110 menos 68,3. Quanto é que dá? 41,7. 41,7. Isso aqui tudo, né, essa conta vai dar milímetros ao cubo, né? Então, aqui é só fazer essa conta, né, e tá dando aqui para o A 720. Oi? É 110 menos 78,3? Não, 68,3. Ah, entendi. Que é o centroide, né? É isso aqui, ó. É isso aqui tudo, menos isso aqui. Vai dar, professor. Ok, 725 quilopascal. Aí, ó, muito cuidado, pessoal, com as unidades, tá certo? Na lista, muita gente inventando unidade, botando, né, quilo onde é mega, botando mega onde não é, até chamando tensão, colocando tensão em newton, quilonewton. Por favor, pessoal, né, isso pega mal para o engenheiro, né? Então, olha só, pessoal, o que a gente pode fazer aqui, inclusive, né, é fazer essa continha aqui para não precisar repeti-la, né? Mas a gente sabe que só o que vai mudar, né, para os outros pontos que estão interessando é o quê? Né? É o momento estático. Então, vamos calcular o momento estático para a junta B, né? Aí a gente só joga aqui no lugar, né? Eu esqueci de fazer o resto aqui, né? 8,63, 10 à sexta, milímetros a quarta, vezes, aí a largura, né, pessoal, que a gente vai usar aí o T é 20. Tá certo. Então, só o que muda é o momento estático. Então, o momento estático para B. Aí, ó, usa essa área de baixo, né? Vai ser o quê? 60, ó. É muito cuidado, né? 60 vezes 20 vezes, aí, olha, 68,3 menos 10. Não é isso, pessoal? Ó, a distância daqui, ó, até aqui, ó, né? Então, seria isso tudo aqui menos metade dessa espessura, né? Então, 68,3 menos 10, então 58,3, né? Isso daqui, a gente fazendo a conta, vai dar 69,96. Deixa eu ver se é 10 a... 10 à terceira. Isso. Vezes 10 à terceira. Milímetros ao cubo. Então, ó. Depois, então, só joguem isso daqui, né, no lugar aí do que a gente calculou em relação a A, e aí a gente vai ver, vocês vão chegar nesse resultado aqui. 608 quilopascal. Um pouco menor, né?
pouco menor. Professor, quanto deu o resultado do Y barra lá de cima, que era o 110 menos o O Y barra linha, né? Sim, sim. 41,7. Ok, Ouviu obrigado. falar aí. Tá. E agora, ó, o Q máximo, pessoal, agora sim, é em relação ao centroide, né? Vai ser em relação ao centroide. E aí, tanto faz eu escolher a área acima ou abaixo, eu vou ter que trabalhar com uma área composta. Então, ó, vamos escolher a área de cima aqui. Tá certo? E aí, pessoal, a gente tem, né, de novo, a gente tem que fazer área vezes Y barra linha. Aí a área é fácil, né? A gente vai somar as duas áreas. Y barra linha, a gente vai ter que calcular o centroide dessa figura aqui, ó, que é esse Tzinho aqui, né, que está marcado. Né? Então, uma área composta, a gente vai ter que calcular o Y barra, o centroide dela, perdão. Né? E com esse valor do centroide, né, chegar na distância para o centroide da seção. Tá? A gente já resolveu assim, tá certo, pessoal? Num exemplo. Uma outra forma é a gente fazer o somatório dos momentos estáticos. Eu chamo isso aqui, ó, de área 1 e isso aqui de área 2. Então, o que eu vou fazer, ó, o Q máximo, né, é a soma do Q1 mais Q2. Vamos ver como é que fica isso daqui. Q máximo igual. Olha só, o Q1, pessoal, né, deve ficar mais fácil a gente trabalhar assim, né, para algumas pessoas. Então, ó, o Q1 é essa área aqui, ó, tá certo? Que é 20 vezes quanto, pessoal? É 20 vezes, ó, aí dá 80 menos 68,3. Quanto é que dá isso? Dá 7, 9, dá 11,7, não é isso? É isso mesmo. Vamos acompanhando aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos acompanhando aí. Né? Então, ó, essa alturazinha aqui é... Na verdade, não. Perdão. Né? Porque aí eu estou pegando o centroide, é isso aqui eu estou... Então, é 100, ó. Porque daqui para cá, 20 mais 80. Então, é 100 menos 68,3. Isso dá 31,7, na verdade. Tá certo? 31,7, né? Vezes, isso aqui é o Q1, né? Aí sim, ó, a distância daqui até o centroide é metade, né, desse 31,7, né, pessoal? Se essa altura aqui é 31,7, né? Daqui, na metade dela até o centroide, né? Vai dar 31,7 sobre 2, que dá... Me ajudem aí. 15,85. 15,85. Ok. Ó, esse daqui é o momento estático dessa áreazinha em relação ao centroide. Agora eu tenho que calcular o dessa, né? Então, mais. Vamos lá. Então, ó, essa área aqui tá fácil, né? 100 vezes 20. E aí percebam, ó, esse Y barra linha, ó, já é esse daqui, tá certo? Então, ó, o Q2, pessoal, percebam que já foi até calculado aqui, ó, tá certo? Porque para juntar só me interessa essa área aqui, ó, tá? Então, 41,7. O Q máximo aqui, então, deu 93,45 vezes 10 a terceira milímetros ao cubo, tá? E isso vai me dar, então, ó, uma tensão máxima geral, né, na seção toda, que é lá no centroide, de 812 quilopascal. E aí, né, pessoal, muito cuidado. Eu já estou cansado de ver prova que aí o camarada calcula a tensão máxima na seção, dá menor do que em outros pontos e fica por isso mesmo. Então, vamos ter atenção, né, pessoal? A tensão máxima
vai ser no centroide e é claro que, né, vai ter o maior valor de todos. Oi, diga. Ali no Q1 o senhor fez 20 vezes 31,7, certo? 20 vezes 31,7, Tudo isso. bem, tudo bem, tudo bem. Vezes essa distânciazinha, né, que é metade disso, tá bom? Ok, pessoal? Tudo bem. Olha só, e aí eu vou Quanto é colocar que aqui dá para o vocês... volume máximo, professor? Quanto é que dá o volume máximo? 812 Ah, sim. quilopascal, tá bom? Aí, ó, a tensão de flexão máxima de tração deu 4,75 megapascal. E a máxima de compressão deu menos 3,6 megapascal. Tá? Depois, então, façam aí para também. E aí já estamos treinando, né, para esforços combinados. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo. Não sei. Beleza, então. Deixa eu deixar aqui. Bom, então, se não tem mais dúvidas, agradeço aí, né, a atenção e até terça-feira, né, que aí a gente já... Opa, quinta-feira, perdão. A gente já inicia o nosso último tópico, que é cargas combinadas, né? Aí a gente vai começar vendo, né, uma situação, né, que é aplicação de carga axial fora do centroide. Isso já vai gerar um esforço combinado de tensão trativa com tensão de flexão, né? E depois, né, vamos só resolver vários exercícios onde a gente vai mesclar, né? A estrutura, o componente estrutural vai estar sujeito a torque, flexão, esforço axial, esforço cortante, e vamos aprender a determinar o estado de tensão num determinado ponto, tá certo? No meu ponto crítico, normalmente, né? Mediante a aplicação de todos esses forças. Aí vamos representar direitinho lá no elemento infinitesimal, né? Esse estado de tensão, né? E porque disso, daqui a gente entrega, né, para a Mexol 2 para fazer as análises desses estados, tá certo? E aí fica para a Mexol 2, né? Que a gente já começa com transformações de tensão, né? Que é o que a gente se propôs, né, a aprender, né, traçou como objetivo do curso saber calcular o estado de tensão num determinado ponto de um determinado componente submetido a diversos esforços. Tá? Então, ok, pessoal. Então, acompanhem, né, não deixem de acompanhar a aula de quinta para vocês participarem, tirarem dúvidas, tá certo? Para a gente aprender bem, né, a como combinar essas cargas. Tudo bem? Obrigado. Valeu, professor. Valeu, até mais. Beleza, professor? Até Um quinta. abraço, tchau, tchau.